Aqui, nossa terça-feira especial no LinkedIn. O tema de hoje é bom. Todos os temas foram bons, né? Mas o tema de hoje é especial. Pouco se fala sobre isso. Então, eu fiz questão de falar um pouquinho sobre isso aqui hoje com vocês, né? Vocês sabem que o objetivo da live é que a gente esteja direto ao ponto. Acho que isso é uma característica forte minha, né? Quem já teve a oportunidade aí de conversar comigo sabe que eu sou bastante direta, bem pragmática. E não acho que tem muita firula, né, que é feita em cima das coisas para não se explicar as coisas que realmente importam. E acho que o tema de hoje, como usar o Pix para aumentar sua conversão no varejo, é algo muito significativo, muito importante, que precisa ser dito, né, para que comece a se entender as potencialidades do Pix. E por estar imersa nisso, né, já há um ano imersa nisso, o Pix foi lançado ali em fevereiro de 2020, né, como as primeiras diretrizes, foi ao ar, né, em novembro, efetivamente, né, de maneira mais estável, se consolidou ali a partir de janeiro, né, e hoje a gente já tem muito mais a falar e a oferecer sobre Pix, né, cada vez mais, inclusive agora com o Pix Cobrança, que foi no ar, foi para o ar agora dia 14 de maio, a gente tem aí a substituição de fato do boleto, então impacto diretamente no varejo, além de todas as outras cadeias que a gente, né, impacta aí com essa alteração em relação ao boleto. Mas vamos ao que importa, né? Vamos nessa. Vamos falar sobre como usar o Pix para aumentar a sua conversão no varejo, tá? E aí, conto com a participação de vocês sempre, as perguntas são sempre bem-vindas. Vou falar direto ao ponto de por que, de fato, tem impacto no varejo, quais são as características do Pix que impactam, como que vocês podem fazer isso, né? E é importante sempre frisar que isso é independente da área, né? Então, aqui eu não estou falando que só dá para fazer isso com a área, né? Naturalmente, a gente potencializa mais ainda. Se eu estou estudando isso, é porque eu coloco isso muito em prática na empresa, mas é bem importante a gente popularizar esses conceitos, tá? Então, isso é bem importante. Vamos lá. Então, tá aparecendo aí para vocês a tela? Está tudo ok? Estou conseguindo ver, ouvir direitinho? Se tiver, só sinalizar que eu vou prosseguir aqui. Pronto, beleza, vamos nessa. Bom, antes do Pix, né? Então, a gente tem qual é o contexto para quem trabalha no varejo. Tem a possibilidade de aceitar dinheiro, para quem tem loja física, né? Principalmente, que naturalmente, né, tem uma experiência ruim ali na conciliação ser manual, então a gente já sabe, né, a famosa quebra de caixa, né? Infelizmente não era para ser tão famosa assim, mas é a quebra de caixa que a gente conhece. E para as grandes redes, né, quando você tem um varejo um pouco maior, você ainda tem a gestão de numerário, né? Então, a gestão, de fato, do troco, sangria, o transporte, né? Tem toda a parte do custo desse dinheiro ser transportado e tudo mais. Então, o dinheiro, ele termina sendo ali algo que parece que é muito barato, né? Mas o barato, às vezes, sai caro e a gente precisa olhar para isso de maneira muito crítica. Porque no varejo, a gente sabe que a margem, ela é muito significativa, né? O giro, ele é muito significativo. Então, a gente ganha no detalhe. Um detalhe como olhar o dinheiro, entender o custo do dinheiro e o custo da manutenção do dinheiro ali, né, como forma de pagamento para o seu varejo, é algo muito significativo que vocês têm que estar de olho. E aí a gente começa a ter, a partir de 1993, como vocês já sabem, né, o boleto é lançado e a gente começa a ter as primeiras diretrizes, nos anos 2000 aí, chega mais para o auge, né, em relação a essa relação e essa correlação do boleto com o varejo. Por quê? Porque aí o Brasil, principalmente, ele começa a entrar mais na linha da internet, da venda das coisas através da internet, né? E aí, quando a gente vai para 2005 a 2010, a gente tem esse boom. E nos últimos 10, 15 anos, a gente tem esse mercado de vendas online crescendo substancialmente e tendo o boleto como algo muito significativo. No intermédio ali, né, entre o boleto e o dinheiro, a gente tem o cartão transitando nesses dois mundos, tá? Então, o boleto ele tem características que são um pouco melhores do que o cartão para algumas coisas e tem características que o cartão é um pouco melhor. Por exemplo, não existe, né, a possibilidade de você gerar um boleto ali para ser pago no varejo físico, né? Isso não é uma prática comum. Então, o boleto ele ficou muito mais no varejo digital, né? Mas ele traz a necessidade de D+3, né? Então, termina que você não tem a liberação ali de imediato. E acontece muito o que a gente chama de sequestro de estoque, tá? Então, esse é um ponto muito significativo que eu queria bater com vocês. O impacto que a forma de pagamento pode ter em toda a cadeia do varejo, né? Então, esse recebimento em D+3, D+2, D+1, que seja, é o tempo que demora para o banco confirmar aquele pagamento. E acontece que os varejistas chamam de sequestro de estoque. O estoque fica congelado ali, ele não sai para ser vendido de outra, né, para outra pessoa, mas ele também não vai autorizado para logística e você fica com aquele estoque parado. A gente sabe que estoque parado 1, 2 dias é algo muito perigoso para o varejo, mas é algo que as pessoas terminaram tendo que se adaptar, né? E aí
se eu quero ter esse dinheiro em tempo real, né, para o meu capital de giro, você tem alta taxa de antecipação. Se eu quero saber como que eu concilio o pagamento da pessoa A, né, com o pedido B, você precisa fazer uma conciliação bancária manual ou pagar por isso, para que um terceiro, uma empresa terceira, faça essa prestação de serviço. Provavelmente muitas empresas hoje, né, muitos e-commerces pagam por isso, e quem não paga por isso, né, infelizmente o financeiro ou o próprio dono, a própria dona, sofre com isso. E aí a gente vai para o cartão, que teoricamente é o melhor dos mundos, né, mas que na prática, quando a gente espreme ele, a gente vê muita coisa que a gente se acostumou também a lidar como se fosse uma coisa natural, tá? Então, o risco de chargeback é algo que a gente precisa encarar de fato, né? O Brasil é um país com muita fraude, o Brasil é um país que, de fato, né, existem aí várias gangues, grupos que, de fato, fazem a clonagem do cartão de crédito, né? Saem ali fazendo vários pedidos, e quando fazem esses pedidos, ligam para a bandeira, né? Ligam para a empresa e falam, ó, não reconheço tal pedido. Na verdade, o pedido já chegou na casa da pessoa, né? E essa pessoa automaticamente recebe um estorno, né? E aí a gente combate isso com a necessidade do antifraude. Então, se cria a necessidade do antifraude para antever quem são essas pessoas, quais são esses CPFs que na praça têm comumente tido alguns hábitos de consumo duvidosos e que, por isso, os seus pedidos são negados, né? Então, isso é um custo significativo também. Necessidade de preencher muitos dados e fricção no momento do pagamento, tá? Eu tenho um slide aqui específico sobre isso. Isso, para mim, é um dos pontos mais matadores, assim, do Pix, tá? Então, vocês lidam com uma taxa, né, aqui no Brasil, os varejistas lidam com essa taxa no Brasil, principalmente no e-commerce, né, ou marketplace, que a página do checkout, né, a página do carrinho, muito bem conhecida como página do carrinho, ela tem uma taxa de abandono, né, de saída naquela página de 86%. Né? E a gente não olha para isso. Então, você arruma seu site, faz uma experiência maravilhosa, tem uma loja incrível no físico, faz o omnichannel entre o físico e o digital, e as pessoas, elas não concluem as compras. Tem muitos fatores que influenciam na não conclusão das compras, mas um fator muito significativo que é, por vezes, né, pouco olhado, é a sua página de checkout em si, né? Ou seja, a pessoa precisa se cadastrar, preencher uma série de campos e depois ainda preencher mais outra série de campos para poder colocar os dados do cartão de crédito dela, né? E nesse processo, ela desiste, depois eu faço isso, é muito complicado, é muito complexo, não sei onde está meu cartão, né? Existem vários fatores ali que fazem as pessoas abandonarem, e você tem que aproveitar quando a pessoa está com a intenção ali de compra. Fora o recebimento em D+30, que eu já falei com vocês assim muitas vezes, né? Para mim não faz nenhum sentido, porque isso é uma convenção da indústria. Então, graças a Deus, hoje eu tenho liberdade suficiente para falar sobre isso, né? Não sou um banco, não pretendo ser, nem pretendo trabalhar com banco, apesar de respeitar, né? Eu estava em reunião com o pessoal do Banco do Brasil semana passada, a gente estava falando sobre a correlação, né? A necessidade que empresas como a nossa de tecnologia mais disruptiva têm de terem uma relação, né, com os bancos. E aí a gente está falando, obviamente, dos 5 maiores bancos do país que detêm, né, mais de 88% do market share. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. E, naturalmente, né, qualquer player que vá mexer no mercado financeiro, né, ele vai estar se relacionando com algum banco em algum nível, isso é bem importante, mas é importante também a gente saber ter uma visão crítica, né, e eu estava brincando, né, na ocasião, eu estava brincando com o gerente, que estava na reunião, e eu falei para ele, cara, como assim é uma convenção, né, do mercado, esse pagamento em D+30, sendo que as pessoas, elas precisam pagar para ter seu dinheiro recebido de um dinheiro que é seu, né? A pessoa vendeu aquilo e ela precisa te pagar para ela receber o dinheiro que é dela, não porque você não tem capacidade de processar antes, mas porque o mercado convencionou, né, só repassar nesse período para gerar a necessidade de você antecipar para ter o giro. Então, a gente tem que falar com muita criticidade sobre essas coisas e analisar, de fato, quais são as decisões que você está tomando no varejo, né, que são cômodas, ou quais são as decisões que você está tomando que levam você à eficiência, tá? Então, essas altas taxas de antecipação, elas podem sim ser evitáveis. E aí, quando a gente tem o Pix, quando o Pix entra na história, a gente tem um pouco dessas características, né, dessas dores que a gente tinha sendo resolvidas. Então, em relação ao dinheiro, né, você tem não necessidade da conciliação bancária manual, né, lembra que eu falei aqui da quebra de caixa, porque você tem o fluxo de pagamento, né, em que os dados do pagador são integrados ao pagamento, essa é uma característica do Pix. Então, no momento que você paga, junto com o seu dinheiro, vão seus dados, e isso gera, né, uma conciliação bancária automatizada, não tem a possibilidade de quebra de caixa, né, então isso é algo muito significativo. E o time, né, o tempo, é o tempo do dinheiro, ou seja, o tempo real, no meio digital.
Então, você tira bastante o risco, né? O risco da imprecisão da informação, o risco, né, em relação à gestão do numerário em si, o custo da gestão do numerário ele é reduzido, que é o grande objetivo do Pix, na verdade, né? Desde o começo o Banco Central traz isso, que é reduzir a quantidade de moedas circulantes físicas, né? Trazendo uma garantia maior de confiabilidade nas informações para os empresários, empreendedores, e também uma segurança maior em relação, né, ao país que a gente vive. Olhando para o boleto, recebimentos em tempo real, então acaba o sequestro de estoque. A partir do momento que você paga, dá baixa, o dinheiro cai na conta, você já libera para a logística, diminui o tempo de espera do usuário, né? E se diminui o tempo de espera do usuário, a satisfação aumenta, a probabilidade de retorno de compra com você aumenta, né? Então é uma cadeia que o boleto ali está impedindo hoje, ele emprega, né, uma necessidade de sequestro de estoque que não tem mais, né, essa necessidade. A gente pode quebrar com isso, mas, em geral, a gente termina mantendo os mesmos hábitos, ainda que a gente conheça. Você está aqui me ouvindo falar hoje sobre isso, né? Não importa se você está vendo a live ao vivo ou se você está vendo o vídeo gravado, eu estou te dizendo que é possível fazer diferente, mas você vai dizer, não, mas o meu usuário está acostumado a pagar boleto. Ele está acostumado a pagar boleto, então ele está acostumado a copiar, colar um número e pagar, ou a escanear um código de barra e pagar. No Pix, ele vai copiar, colar um número, ou escanear um QR Code e pagar. Não muda absolutamente nada, tá? Não muda absolutamente nada na experiência do usuário pagando um boleto no varejo, na experiência do usuário pagando boleto. Mas na sua experiência enquanto varejista, muda completamente a sua cadeia. Então, é um trade-off que, naturalmente, você pode, obviamente, colocar, né, as duas formas de pagamento sem nenhum problema, elas são complementares, mas, com o tempo, você vai tentar extinguir ali o boleto pelos benefícios que você tem. E a solução do cartão, né? Então, pagamento via QR Code ou link copia-cola, sem qualquer fricção, né? Porque você não precisa mais ter conta no banco ABCDE, carteira digital no banco ABCDE. O seu usuário, ele pode ter aonde ele quiser, e você vai conseguir aceitar, porque é um QR Code universal, né? Há um custo menor do que o boleto de débito e crédito, e sem a necessidade de taxa de antecipação. Então, de uma maneira geral, eu poderia, inclusive, encerrar a live aqui, porque isso é uma análise muito crítica, né, das dores. O Pix é a solução para todos os problemas do varejo? Não, ele não é a solução para todos os problemas do varejo. Mas o impacto dele é tão relevante que ele é capaz, inclusive, de ampliar a conversão, que é algo muito significativo. E quando a gente fala conversão, eu não falo só conversão da venda, mas tudo que isso significa, como ampliar a margem, já que o custo é menor, como ampliar o seu giro, porque você não tem mais a necessidade de antecipar, né? A necessidade da taxa de antecipação, ela cai por terra, porque o dinheiro já está na sua conta, em D0, em tempo real, tá? Então, ao invés de você ficar sangrando, pagando para antecipar, você consegue ter isso em tempo real. Tícia, mas e a parcela? A parcela ainda o Pix não resolveu, né? O Pix só vai resolver o problema da parcela a partir de dezembro, janeiro, com o Pix garantido. Mas o D30, né? Você vender hoje e só receber daqui a 30 dias, algo à vista, por exemplo, é algo que já é resolvível e as pessoas ainda insistem, né, em não olhar para isso. Então, trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de um cliente nosso, a Dobra. A Dobra é um cliente nosso na área e eu trouxe aqui para vocês verem o que eles fizeram, tá? Antes, a página de checkout da Dobra, obviamente, não tinha essa etapa aqui, tá? Então, tinha cartão de crédito, boleto bancário, pagar com o PicPay, né? E pagar o cartão de crédito de uma vez, aqui você podia dividir. E aí, a gente chegou à conclusão, junto com eles, né? Que não bastava só eles colocarem o Pix como opção, mas incentivar, e esse é um hack muito interessante, incentivar que as pessoas paguem com o Pix, né? É a opção mais rápida. Então, ele incentiva, ele já vem default marcado em pagar com o Pix, e hoje a Dobra, ela já tem mais pagamentos via Pix do que pagamentos via cartão de crédito, tá? Então, hoje o Pix é, de fato, a forma de pagamento mais utilizada em um dos principais e-commerces do país, simplesmente porque eles não só implementaram o Pix, tá? Como eles implementaram já fazendo essa melhoria na página de checkout deles. E por que eu tô falando dessa melhoria na página de checkout deles? Porque quando você passa, né? Em geral, você precisa preencher. Tícia, o meu usuário ele vai para uma página, ele precisa colocar nome, CPF, endereço, telefone, data de nascimento, e aí tá lá o usuário preenchendo isso tudo. Quando o usuário termina de preencher isso tudo que vai para a sua empresa, né, para o seu varejo, ele aperta OK e depois ele tem que preencher tudo que a sua empresa de cartão está exigindo que ele preencha. São mais pelo menos 10 campos que ele vai ter que preencher ali, tá? Só falta perguntar qual que é o nome do cachorro para poder liberar um pagamento. Então, você tem, de fato, uma tela que você pode sair daqui, infelizmente, vir para cá, né? Então, clicar ali no cartão de crédito
preencher, escrever, ir lá, buscar o cartão, voltar, e isso é sim uma fricção, ou você pode optar, né, por já demonstrar aqui a forma de pagamento ou o link copia-cola. Disse, por quê? Porque todas essas informações, ou a maior parte delas, né, no caso do Pix, a maior parte delas, elas já vão integradas. Então, no momento que você paga o Pix, você já recebe nome, CPF, você já recebe a AGIS, você já recebe o tipo de produto, o ID do produto, e se você fizer, por exemplo, um enriquecimento de base simples, você vai conseguir outros dados, né, que você queira. Então, tem dados que são específicos do Pix, e também o Pix te dá a possibilidade de você colocar um campo ou até 100 campos a mais aqui, tá? Disse, para mim, telefone é imprescindível. Ok, vai aparecer na tela de checkout, da pessoa, o QR Code, digite aqui seu telefone, a pessoa vai digitar o telefone e, junto com o pagamento, a partir do momento que ela paga, habilita o QR Code, ele fica cinza, né, antes, a pessoa preenche o telefone dela aqui, ou seja, ao invés de ela preencher isso tudo, bota só o telefone, aperta OK, o QR Code aparece, certo? E junto com todo o dinheiro que ela está pagando, com o horário que ela está pagando, com o dispositivo que ela está usando, todas essas informações, elas podem ser coletadas e irem diretamente para você, tá? Isso é algo que é muito, muito, muito significativo e que eu garanto que você talvez nunca tenha ouvido falar, ou é uma das primeiras vezes que você vê alguém dando tanto enfoque para isso. E eu não entendo porque as pessoas falam tanto de Pix e não falam das características dele, né? O fluxo dos dados, né, do pagador estar integrados ao pagamento é uma grande disrupção que ela consegue extinguir essa necessidade, né, desses campos. Obviamente, eu não quis trazer aqui nenhum print de outras empresas que têm uma série de campos a serem preenchidos, até para não expor ninguém. Então, eu fiz questão de trazer só de um cliente, né, em que, basicamente, você clica aqui e já vai direto, tá, para a sua tela de pagamento. Outros clientes que a gente fez, o projeto, inclusive, a gente colocou, quando a pessoa clica lá no pedido dela, né, clica no pedido e pergunta, você quer continuar comprando ou encerrou sua compra? Encerrei minha compra. Não vai para a página de checkout. Na mesma página já aparece o QR Code, a pessoa faz o pagamento e encerrou. Acabou ali a jornada dela, já recebe e-mail de confirmação. Na tela já aparece a confirmação. Isso, de fato, é você estar preocupado com o ciclo de compra do seu cliente. Isso é, de fato, você estar preocupado com a experiência de compra. Porque essa coleta de dados que você faz, ela é para duas coisas. Para você conseguir fazer remarketing, gerar inteligência de dados, ou para você garantir a segurança. Para você garantir a segurança, você está utilizando uma forma de pagamento que ela tem duas, né? Já é garantido duas formas de segurança, que é a entrada da pessoa no aplicativo Internet Bank dela. Então, ela já precisa colocar uma senha para entrar no aplicativo Internet Bank, e depois, para fazer a transação via Pix, ela precisa colocar outra senha. Então, não preciso, por exemplo, né, de um método de segurança 3DS, como a gente falou na última live, eu não preciso dele, tá? Ele existe para cartão de crédito pelas fragilidades que o próprio cartão de crédito já traz. Quando a gente está olhando para o Pix, é uma outra forma de segurança. E é uma segurança inata ao próprio processo que a gente faz de pagamentos no nosso Internet Bank, tá? Então, você não precisa ficar obrigando o seu usuário a preencher todas as vezes dados e mais dados. Você utiliza esses dados, utiliza ali comportamento de consumo, bacana, quer utilizar, não tem problema. Quero cadastrar ele para fazer meu CRM, ok. Mas você realmente precisa pedir para ele 15 dados a cada compra que ele faz com você? Ou você pode simplesmente antecipar isso, coletar esses dados e você enriquecer sua base, ao invés de ficar coletando, ainda mais com a LGPD hoje, né, que limita muito mais isso, ok? Então, esses são dois pontos que, para mim, são muito significativs. E aí, eu trago para vocês, né, também o varejo físico, ou seja, operações nos caixas, né? Aqui é um exemplo da criação que a gente fez aqui na área, tá? A gente criou um aplicativozinho que ele é vinculado a uma plaquinha, né? Essa plaquinha a gente já deixa escrito, né? Ela aceita o Pix, para que a pessoa possa colar, é um adesivo, né? Então, a gente bebeu bastante na água da China, né? Toda a parte dos QR Codes que compõem aí o mercado chinês. Você vai nas montanhas comprar alface lá, ele tem um QR Codezinho dele. Não existe mais, né? Essa questão da moeda, essa questão do plástico, ela é muito menor, né? Do que em relação aos pagamentos via QR Code. E a gente estudou bastante para entender esse comportamento e como a gente podia gerar essa série de plaquinhas, por exemplo, né? Para o mercado, olhando para o varejo físico, uma experiência simples e uma experiência que, de fato, resolva a dor do varejo, que é estar integrado com o RP, estar integrado com o sistema de frente de caixa, né? Isso é muito importante, mas, ao mesmo tempo, sem necessidade de fricção.
e hoje, na pandemia, mais do que nunca, sem necessidade de contato, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, peguei uma imagenzinha ilustrativa na internet mesmo, para que vocês possam ver, né? Então, a pessoa pode tanto colocar a plaquinha aqui, quanto colocar aqui. Tício, o que é que eu ganho, né, na minha operação de varejo físico, estando ou com o celular na mão ali do caixa, né, que ela pode estar com a tela, um tablet, né, enfim, ou no próprio computador, se vocês quiserem que apareça, né, consegue aparecer no próprio computador do caixa, ou você vai colocar ali, né, substituindo uma máquina de cartão por um adesivo de R$2, né, é algo que é muito significativo em termos de acessibilidade e inclusão digital. O que é que você ganha? O SLA de atendimento, né, então o tempo de espera para aquilo, o tempo em que aquilo é compensado, tá? E o momento em que você já recebe ali a confirmação. Muita gente hoje no varejo físico disponibiliza chave Pix. Isso não é escalável. Você vai fazer com que todos os caixas do seu varejo físico entrem no seu internet bank para validar se o pagamento chegou ou não. Você vai continuar fazendo conciliação bancária e puxando o extrato para depois bater com o seu sistema. Você não precisa fazer isso, tá? Então, essa é uma solução, por exemplo, que a pessoa vai fazer o pagamento e isso já vai estar integrado com o seu sistema e você já vai poder fazer ali a transação em tempo real. Então, tanto na plaquinha e assim que recebe, valida aqui, né? Chega uma mensagenzinha, como você pode simplesmente receber isso via app, né? Então, uma loja aí uma loja de departamento, né? Você pode ter ali em cada pessoa, cada vendedor que está na loja, ele pode estar ali com o aplicativo, né? E nesse aplicativo, ele pode simplesmente colocar ali o valor, gerar a cobrança, e aquela cobrança vai estar paga, né? Então, a partir do momento que o usuário paga, você já tem aquela confirmação. Em tempos de pandemia, minha operação varejo físico diminuiu, e eu coloquei meus vendedores para vender via Zap, né? Essa cobrança, ela é compartilhável via Zap, e tudo isso está integrado, né, ao sistema. Então, essas são soluções que eu estou trazendo para vocês, aqui especificamente a solução da área, né? Mas que você tem possibilidades de trazer o Pix para a operação para ele resolver problemas, né? Ele resolve o problema do tempo do dinheiro, você não precisa de conciliação bancária manual, você não tem o risco da gestão de numerário, você não precisa se preocupar com o troco, você não precisa se preocupar com o transporte daquele dinheiro, você dá autonomia na palma da mão para a pessoa sem precisar de um novo hardware, né? Então, ela pode usar o próprio celular dela, é um aplicativo que ele é extremamente leve, né? Ele roda em praticamente todos os tipos de Android, né? E iOS, e aí você pode trazer isso também para uma plaquinha. E essa plaquinha, ela trazer a confirmação. Essa confirmação pode acontecer no desktop, ou essa confirmação ela pode acontecer aqui no celular, tá? Então, esse tipo de coisa é você analisar o Pix e simplificar ele, entendendo que a maior parte dos caixas no Brasil, infelizmente, os operadores de caixa, eles têm o ensino fundamental completo, né? Alguns têm ensino médio, praticamente nenhum tem ensino superior, infelizmente. Então, a gente precisa colocar realmente 2 telas, né? Coloca o valor, gera a cobrança paga, tá ok. Tício, queria o comprovante, né? Então, você consegue clicar aqui e enviar esse comprovante para o usuário, caso ele queira, né? Alguns pedem hoje em dia, outros não, né? Então, esse é o ponto importante que eu queria tratar com vocês hoje, né? A possibilidade de você não colocar a quantidade de campos, né, dentro de uma compra do varejo digital, ou a possibilidade de você antecipar, diminuir o tempo de atendimento, ampliando ali a autonomia do usuário, evitando o contato entre o usuário, né, e você, e garantindo a conciliação bancária automatizada, sem que você precise ficar puxando ali, eu vou colocar minha chave Pix ali, e aí simplesmente vai resolver os problemas do meu varejo. Não, isso é uma transferência bancária e você vai ter que fazer uma conciliação tal qual aconteceria antes, né? Por que antes para você era ruim e agora não é tão ruim assim? Porque antes o usuário teria que pagar um TED, né? E hoje, o Pix é gratuito para PF. Acho que não era só isso, né? Era só você ter conta em todos os bancos ali, né? Nos 5 principais bancos, que naturalmente as pessoas não pagariam para fazer transferências para vocês. Então, por que as pessoas não faziam transferências antes no varejo? Porque não é interessante para o varejo, não dá para você fazer a conciliação, não dá baixa no estoque, né? Não é algo tão simples assim. Então, quando você traz o Pix, traz o QR Code e automatiza isso, você está entregando, de fato, aumento da sua conversão, diminui a capacidade ali, aumenta a capacidade ali do vendedor, diminui a indisponibilidade dele, né? E permanece, mesmo em tempos de pandemia, conseguindo dar autonomia para o seu vendedor vender via WhatsApp, sem que ele precise passar por um processo burocrático de links de pagamento, né, de confirmação do financeiro, tudo aquilo acontecendo na palma da mão dele, sem que ele precise acessar a sua conta bancária,
mas com toda a autonomia para conseguir fazer as vendas dele. Então, isso, de fato, é falar sobre conversão, falar sobre varejo, né? Falar sobre a experiência do Pix não sequestrando seu estoque, a experiência do Pix garantindo o tempo real, garantindo a logística mais eficiente, a satisfação do cliente e criando, de fato, ali um ciclo muito mais significativo. Beleza? Então, vou parar aqui de compartilhar a tela para poder voltar aqui com vocês. Bom, vou ler aqui algumas perguntas, tá? Temos aqui uma pergunta do Rubens. Pagamento em D+30 pelo titular do cartão é normal no mundo. Recebimento em D+30 é consequência da alta taxa de juros do país. Com certeza, Rubens, com certeza. É normal no mundo, né? Mas não necessariamente porque é normal no mundo, a gente precisa se contentar com o que é normal no mundo, né? Isso é um dos principais geradores de endividamento para os pequenos empresários do país. Eles precisam se endividar e, à medida que eles se endividam, né? Infelizmente, eles estão antecipando para receber algo que é natural deles, é de direito deles, e que eles precisam se colocar, né, com 6%, 7%, 8% a menos naquele mês, para que ele tenha giro, para ele comprar o estoque, para poder ele fazer girar e ele conseguir continuar vendendo. Isso é algo que é muito, muito significativo. Não significa que é a única causa, né? Os juros altos do Brasil, com certeza, são um ponto muito significativo para o D+30, mas a gente sabe que a convenção entre os parceiros, entre os players, né, bancários, ela também tem um papel muito significativo. Inclusive, tem um livro que traz isso, né? Um livro que está... alguns dos principais nomes, né, que vieram da Estônia, vieram do Banco Neon, enfim, eles escreveram um livro que fala sobre Payments 4.0, né, eu indico super esse livro, e eles contam um pouquinho dessa convenção também, para esse pagamento em D+30 nesse livro, ele está disponível na Amazon, inclusive, e é um baita livro, falando sobre os tempos atuais, né. Dúvida para o final da apresentação. Atualmente, mais de 50% das compras feitas com cartão são parceladas e a e-commerce chega a ser 70%. Como irá funcionar o Pix garantido? Eu imaginei que vocês iam querer saber bastante sobre o Pix garantido. Bom, o Pix garantido, eu vou passar para vocês o que a gente tem de informação hoje em dia, tá? Não é muita coisa ainda. Tá muito no âmbito do que o Banco Central está dizendo que vai ser e pouco ainda no âmbito do que, de fato, sai uma normativa, tá? Oficial dizendo que vai ser. Mas o grande lance é o seguinte. Como que acontece o parcelamento hoje, né? No parcelamento, não, na verdade, na compra do crédito, você tem já alguns parceiros envolvidos ali. Você tem a adquirência, né? Você tem o antifraude, você tem a bandeira, você tem o banco emissor do cartão, tá? Então, você tem ali pelo menos 4 atores envolvidos. Quando eu falo do Pix, você tem 2 atores envolvidos, que é o banco que vai receber e o banco que gerou a cobrança, tá? Você tem esses 2 atores envolvidos. Quando você fala do Pix garantido, é a possibilidade de parcelar o Pix, ou seja, de eu dizer para o meu banco, todo dia 20 pode tirar R$ 32,90 da minha conta, pois eu vou estar parcelando, né, esse pagamento. Ou seja, é bem semelhante ao débito automático, mas em formato de crédito. Por quê? Porque me é concedido um produto no pagamento de um tempo futuro, garantido, né? Por que garantido? Porque o emissor, ou seja, o banco que está ali pagando, né? Ou seja, o banco que o usuário tem a conta, ele garante que o empresário irá receber. Se eu hoje, né, me comprometi a ter R$ 32,90 na minha conta, todo dia 20, e eu não tenho, o meu banco vai me colocar no cheque especial, vai me cobrar juros por isso, e ele vai repassar o dinheiro para você que é recebedor da parcela, tá? Então, bem em linhas gerais, é mais ou menos isso que vai acontecer, e aí, de fato, a gente está falando de uma modificação muito significativa no mercado, porque mudam-se os atores, né? Mudam-se os atores, permanece, obviamente, né, a parte da garantia, que é uma parte que diz muito respeito aí, a gente falou um pouco sobre isso, inclusive, na última live, né? E também traz o tempo real, traz a liquidação em D0, né? Então, você tem outras garantias. Tis, esse parcelamento, ele vai ser mais barato? A antecipação vai ser mais barata? Nada disso está definido, tá? Isso está completamente no escuro, então não tem para você ver como está acontecendo, né? O Pix, não se sabia quanto cobrar no Pix em janeiro, por isso que todos os bancos zeraram, tá? Eles zeraram até chegar agora em maio e anunciarem aí a maioria está cobrando entre R$ 1 e R$ 15, né? Então, é algo que está muito nebuloso e por mais que a gente possa prever mais ou menos como vai acontecer, é o próprio mercado que dita o mercado, né? Então, isso aí não tem jeito. Empresas de adquirência que não usar o Pix como aliado e entender que maquininha será muito em breve mais um produto para a prateleira está indo para um caminho sem volta.
Arquimedes, eu fico extremamente feliz de estar vendo um comentário desse, tá? Quando a gente olha, e eu não consigo entender, né, porque tá tão demorado esse caminho. A gente faz tudo pelo celular. E a gente insiste na necessidade de um hardware terceiro, que é a máquina de cartão, para que ela possa completar um pagamento que ele já pode ser feito no celular, né? E aí, obviamente, dado as devidas proporções. Por quê? Porque a gente precisa se lembrar que o Brasil é um país extremamente desigual, que nem todas as pessoas têm acesso, né, a smartphone, apesar que hoje, né, 70% da população que tem acesso a internet no Brasil, ela tem acesso via smartphone, mas a gente sabe que ainda assim essa internet tem um acesso limitado. A banda, geralmente, ela é ok para o WhatsApp, né? Então, isso dá ao WhatsApp Pay, inclusive, um grande potencial de ajudar muito, né, na inclusão digital desses brasileiros dentro da forma de pagamento digital. Então, o cartão, ele termina sendo, muitas vezes, necessário, tá? Então, eu não sou aquela pessoa que vai falar para você assim, cara, amanhã todo mundo devia queimar os cartões. Mas realmente não faz sentido as empresas de adquirência continuarem investindo ativos, né, significativos, pegando e criando mais CAPEX, né, de uma maneira bem agressiva, se a gente está vendo que o caminho está mudando. É como se a empresa estivesse lá em 2008, quando a gente olhou que o mobile estava crescendo, né, e as empresas de computação só olhavam para o desktop, né, e aí a gente tem uma empresa que vai olhar para isso e vai ver os dois mundos, né, muito dos dois mundos, como a Samsung fez, tá? Então, ou uma empresa que vai despontar e modificar a indústria como um todo, apesar de ter computadores e falar de computadores desde sempre, vai ditar aí a indústria do mobile, como foi a Apple. Quando a gente olha para isso, a gente está olhando para empresas que representavam, né, o mobile representava ali 3% do mercado na época. Hoje ele representa quase 70%, né? Então, das compras feitas, são feitas através de smartphones. Isso ninguém diria em 2008, né? Ah, Tícia, então você está falando de algo que vai acontecer em 2030, 2040? Aí vai depender do consumidor e principalmente da gente. Se a gente coloca e possibilita as coisas de uma forma que o consumidor tenha o poder de escolha, mas que ele tenha um poder de escolha positivo em algo que vai nos dar um caminho significativo, por que a gente tem que liberar uma máquina de cartão através do CPF e a pessoa vai receber na casa dela e vai acontecer? É uma plaquinha. É uma plaquinha, um adesivo. É um adesivo que ele pode estar sendo vendido em banca de revista, como é o projeto da Ari, né, no curto prazo. Então, daqui a pouco a gente pode estar vendendo e você ativa ali, pá, já foi. Por que eu vou continuar tirando maquininha, como o pessoal fala, né? Então, eu estou aí, assina embaixo no que o Arquimedes disse, tá? Facilita a vida demais esse app com a plaquinha, com certeza. A confirmação de recebimento via Pix leva para a geração de um cupom fiscal. Se o sistema tiver isso, sim, tá, Fernanda? Ele dispara um evento, né? Caiu, e o evento que é disparado, né? Evento que eu falo tecnicamente falando, em termos de tecnologia, aquele log ali, ele dispara ali uma geração de cupom fiscal. Então, existe esse tipo de integração, sim. Como fazemos para implementar o Pix em nosso site de e-commerce? Samuel, a depender da empresa que vocês estejam, tá? Ou seja, da plataforma, se você tem um e-commerce próprio, ou se você tem um e-commerce que está em uma outra plataforma, né? É bem interessante que você possa analisar. Por exemplo, a Ari, né, enquanto empresa, a gente já está integrado em algumas plataformas, tá? Então, o VTEX, o e-commerce, a gente está fazendo integração agora com o Nuvem Shop, Magento. Então, basicamente, você só vai precisar ativar, né, o recebimento via Pix ali naquela plataforma. Então, existem algumas empresas prestadoras de serviço disso hoje, né, como bem falou o Rubens aqui. O fornecedor de tecnologia precisará integrar com algum PSP, com algum participante direto do Pix, como é nosso caso, por exemplo, a área integrada com o Banco do Brasil com o BS2, né, que são 2 participantes diretos. A solução da área para pagamentos recorrentes já está disponível? Não, Fernanda, ainda não está disponível, porque, na verdade, o Banco Central ele ainda não normalizou, né, não saiu a normativa relacionada ao Pix recorrência, tá? Então, a gente já tem uma solução para isso, em termos de funcionalidade, de feature, mas essa feature ainda não está no ar para venda, né? A gente não disponibilizou ela para venda. O Pix é uma revolução, tem muito para avançar, mas hoje o Pix compete apenas com a função débito. O comparativo hoje com a função crédito ainda não é possível, até porque a função crédito é facilitador para o pagador. Concordo, Lenivaldo, concordo e assino embaixo, e acho que, na verdade, o Pix ele concorre hoje com o boleto, tá? Com o débito ainda não. Ele vai, no segundo momento, talvez até competir com o débito, mas o débito ele não emplacou no pagamento digital, né? Como se esperava que ele emplacasse, tanto que a prova viva disso é ainda
a quantidade significativa de boletos de pessoas que não têm cartão de crédito, né? Então, as pessoas emitem boleto de fato, fazem o pagamento do boleto. O Pix hoje, ele naturalmente vai substituir no D0, assim como ele já substituiu o TED e o DOC, e ainda assim existe tag de DOC, tá? Mas, né, naturalmente, ele já ultrapassou aí com 4 meses de vida. Então, a gente tem o Pix substituindo o boleto, né, na minha visão, logo depois do débito, e futuramente com o Pix garantindo o crédito. A PSPs com custos bem baixos, menores que R$1, e por vezes com dígitos de centavos. Exatamente. É o caso da Arim, por exemplo, né? A gente tem taxas aí de centavos, então, a depender do volume que você tenha, você consegue pagar centavos tranquilamente, muito mais barato que boleto, né? Então, quem insere o valor da compra numa operação com caixa? O lojista ou o cliente? O cliente, tá? Na plaquinha. Então, quando tem a plaquinha, eu escaneio e eu coloco o valor, e aí aparece para o caixa só a confirmação, né, do valor e tudo mais. No aplicativo em si, o próprio caixa funciona como uma máquina MPOS, né, aquela máquina que não é uma TEF, que não está linkada ao sistema por cabo, né? Então, o caixa vai lá, coloca o valor, aperta OK, mostra, né, o QR Code, o cliente escaneia, faz o pagamento. Realmente tudo que acontece já em alguns outros países, de maneira simplificada, trazendo aqui para o Brasil, para que a gente possa também usufruir disso. Obrigada a vocês, Fernanda e Samuel. Bom, passada aqui essa primeira rodada de perguntas, de ponderações, né? É um assunto que eu gosto bastante de falar, como vocês já sabem, mas a gente preza sempre por fazer uma live bem direta ao ponto, né? Bem rápida, trazendo para vocês os pontos mais relevantes. E eu queria realmente destacar para vocês a questão do sequestro de estoque, tá? Que é muito significativa para o varejista, a questão da antecipação, da não necessidade de antecipação, garantindo um pouco mais de margem para o seu giro, sem que você tenha ele comprometido, né, com as próprias taxas de antecipação. E também o terceiro ponto que eu queria só frisar também é essa não necessidade de preenchimento de tantos campos para que a pessoa possa garantir aquele produto, fazer a conversão, tanto na venda digital, quanto a não necessidade de eu de eu utilizar a máquina de cartão, de eu ter contato, né, com o pagador. Eu estava agora à tarde, tomando café com um sócio meu, e a gente, saindo, né, comentou, caramba, essa aproximação do cartão, o cartão por aproximação, né, ele é uma coisa que hoje em dia já é bem comum, eu inclusive uso, né, aproximo lá o cartão e tudo mais, mas a gente desconfia bastante quanto brasileiro de tanta coisa, e uma coisa que não exige senha, que a pessoa pode simplesmente pegar seu cartão e fazer a aproximação e acabou, né, a gente vê com uma comodidade, né? O Pix, ele garante que você, de fato, tenha talvez 2, 3 segundos a mais de fricção, mas é uma garantia de que você está preenchendo ali, né? Sua senha, você está autorizando aquela compra, que é algo que no dia a dia, com o cartão, né, que foi uma adaptação feita em tempos de pandemia, então foi muito mais fácil para as pessoas entenderem como algo positivo, porque as pessoas não queriam tocar nas coisas, mas é algo que é extremamente perigoso quando a gente olha que não tem necessidade nenhuma de senha, né? Então, é basicamente como a gente assinava antigamente as coisas. Então, eu preciso que vocês lembrem muito disso, tá? Eu fico muito preocupada, eu tenho alguns clientes varejistas que a gente conversa sobre isso, e eu falo para eles, porque eles reclamam algumas vezes, né? Existe muita gente que já está dizendo que não reconhece determinada compra porque foi um cartão por aproximação e tudo mais, enfim. Varejistas bem sabem do que eu estou falando. Então, é bom vocês se lembrarem que vocês precisam garantir essa segurança, dar essa comodidade, que hoje em dia não é mais nem comodidade, é necessidade de não contato, mas dar essa necessidade, né? Preencher essa necessidade com segurança. Isso é muito importante, tá? E aí a gente tem uma opção como a do Pix para isso. E para os amantes do cartão, né? Se depois de tudo isso aqui, você está falando com a gente, eu quero cartão mesmo assim, cartão é a solução. Saiu a matéria agora, né, essa semana, falando do Banco Central, sobre o cartão do Pix, né, que aí, de fato, vai ser um cartão para substituir a modalidade do débito, que é a aproximação ali. A liquidação, ela seria via Pix, garantindo o recebimento imediato, né, todos os pilares de conveniência, segurança, instantaneidade, né, velocidade, todos os 6 pilares do Pix sendo respeitados no formato de cartão, tá? Então, tem muito pano para manga, tá? Tem muito pano para manga para a gente discutir. A gente se vê daqui a 15 dias, né? De 15 em 15, eu estou abrindo esse link aqui no LinkedIn, trazendo esse papo com vocês, né? Parando um pouco aqui a correria da startup para bater um papo com vocês, tirar essas dúvidas que vocês têm trazido, que têm sido muito proveitosos. Então, estou sempre à disposição, tá? Independente de área, deixo isso muito claro. Aqui, o objetivo é
empoderar o ecossistema, né? Que as pessoas saibam das coisas e possam tomar suas decisões a partir disso. Então, não só eu, como todo o time da área, né, está sempre à disposição para dar informações e para, né, validar essas informações, mandar links do Banco Central, normativas, como a gente já fez para algumas pessoas pós-live. O pessoal pediu, a gente mandou, e as pessoas vão, aos poucos, entendendo um pouco mais das possibilidades que elas têm, né, de ter o controle do negócio delas. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Então, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de vocês todos. Para você que está assistindo essa live gravada, se faz sentido para você, se você lembrou de alguém, manda esse link para essa pessoa. O mais importante é que quanto mais a gente difundir o conhecimento, mais esse conhecimento vai estar sedimentado dentro da gente. E se você discorda de qualquer coisa, eu estou prontíssima para aprender, para debater e, quem sabe, para modificar pensamentos, opiniões, tá? Aqui não existe verdade escrita em pedra, pelo contrário, a gente está co-criando, né? E aí realmente precisa ter muita coragem para abrir aqui uma live, abrir um link, debater, conversar com vocês e trazer essas informações. Então, eu estou mais do que à disposição sempre para que a gente possa debater sobre qualquer assunto aí que a gente traga nas lives, tá bom? Obrigadíssimo. A gente se vê